Olá, pessoal! Estamos aqui para começar o nosso curso de farmacologia relacionado aqui à assistência de enfermagem. E esse curso, gente, vai estar aqui maravilhoso, muito completo. Vamos abordar todos os assuntos que envolvem a farmacologia, tá certo? Vamos iniciar aqui o nosso curso falando de muitos conceitos em relação aqui o que é farmacologia inicialmente, né? Vamos falar um pouco da farmacocinética e também da farmacodinâmica, porque muitas questões tentam confundir esses dois termos aqui pra gente, né? Só para adiantar, a farmacocinética tem a ver aqui ao andamento da droga dentro do nosso corpo, né? Em relação à absorção, né? Em relação aqui à distribuição, excreção. Isso é farmacocinética. Cinética vem de movimento. Então, como que essa droga se movimenta no meu corpo até ser eliminada, não é isso? E a farmacodinâmica, que tem a ver aqui com a interação dos nossos receptores com aquele medicamento. Ou seja, aqui a relação droga-receptor e como que esse fármaco age no meu corpo, né? Qual é o efeito dele? Então, isso aí é muito importante diferenciar esses dois conceitos. Nós vamos trabalhar isso aqui. Mostrar que isso foi cobrado em prova, porque é muito importante você atentar para o que precisa estar aí no seu resumo. A gente vai estar norteando você aqui nesse sentido. Vamos também trabalhar conceitos importantes em relação a tipos de dose, dose máxima, dose mínima, aqui relacionada. Vamos trabalhar o conceito de tolerância, de dependência. Vamos trabalhar os conceitos da legislação que rege aqui a vigilância sanitária, né, em relação ao que é uma droga, o que é um medicamento genérico, o que é um medicamento similar, né, o que é um medicamento de referência. Eles são intercambiáveis ou não? O que é que precisa ser feito para que um seja substituído pelo outro? Vamos trabalhar esses conceitos. Vamos trabalhar aqui, pessoal, os conceitos de bioequivalência. Também vamos trabalhar aqui diversas bases aqui de farmacologia, como por exemplo os mecanismos de ação das drogas, a questão da interação entre as drogas, seja para o sinergismo, que é quando uma droga interfere no efeito da outra para aumentar e potencializar esse efeito, seja como antagonistas, né? Então os antagonistas eles interagem aí impedindo que o outro seja manifesto ali o seu efeito, tá certo? Tanto de forma sem perceber, a gente pode usar uma droga e estar usando um antagonista sem ter o efeito do que a gente quer, ou muito utilizado na toxicologia, né, em relação ao atendimento dos pacientes com intoxicação exógena. Então, onde nós vamos usar o antagonismo com o objetivo de fazer o tratamento, né? Então, paciente, por exemplo, com intoxicação por opioide, por conta de tratamentos com medicação em altas doses para dor, como no caso do câncer e outros problemas, o paciente pode ter uma parada respiratória por conta do opioide, né? Tramal, fentanil, morfina. Então a gente precisa usar a naloxona, que é o reversor, que é o antagonista, né, do efeito do opioide. Então a gente vai entender esses conceitos e exemplos aqui para poder a gente aprender mais fácil, tá certo? As reações adversas e o efeito colateral, vamos entender aqui qual é a diferença desses dois conceitos, tá? Diferença do conceito da tolerância e da dependência, os tipos de doses, a gente já tinha conversado. As interações medicamentosas, tá certo? Cálculo de medicação, aqui a gente vai ter alguns blocos trabalhando nesse assunto. Nós temos dois manuais do Corém, né, o volume 1 e volume 2, que tratam de cálculos de medicação. E vamos começar do básico, né, em relação aqui às medidas, né, em relação aqui aos conceitos, para partir até os cálculos mais avançados de transformação de soro, né, em relação aqui a penicilina cristalina endovenosa, que é o que mais aparece nas provas quando quer aprofundar e cobrar aqui mais difícil o cálculo de medicamento, tá certo? Classes de medicação. Aqui eu vou ter, gente, algumas classes que eu elegi como prioridade, tá certo? Então a gente vai trabalhar com antipsicóticos, porque cai demais em prova, tá? Várias bancas cobram aí os medicamentos antipsicóticos em relação não só ao conceito para que serve, mas também o aprofundamento das novas gerações dos antipsicóticos. Nós vamos trabalhar com antidiabéticos, tanto os básicos fornecidos pelo SUS, como metformina, que é uma biguanida, sulfanilureia, mas também os mais novos, né, inibidores de DPP-4, e outros aí novos medicamentos utilizados, Forxiga e também aqui o Victoza, né, que agem em outras vias de atuação aqui
para o tratamento do diabetes tipo 2. A gente vai trabalhar com um bloco para isso. Antihipertensivo, nós vamos também trabalhar um bloquinho com os antihipertensivos, né? Principalmente entendendo aí quais são os mecanismos de ação do vasodilatador, né? Do bloqueador de canais de cálcio, beta-bloqueador e suas gerações, em relação aqui aos inibidores da ECA, né, inibidores da ECA, que agem no sistema renina, angiotensina, aldosterona. Então, cada classe dessa aqui, antihipertensivo, antidiabético, antibióticos, antipsicóticos, dentro dos antipsicóticos a gente vai abrir um lequezinho aqui para trabalhar com os anticonvulsivantes, analgésicos, né, anti-inflamatórios. Então, nós vamos trabalhar com esses principais grupos aqui em nível de aprofundamento, tá certo? Drogas vasoativas, também vamos atuar aqui no estudo da farmacologia das drogas vasoativas, aquelas utilizadas no ambiente do paciente crítico, tá certo? Cada bloquinho desse, gente, eu vou nomear o que é que eu vou estar trabalhando de forma fechada, tá certo? Para que você que quer, por exemplo, assistir a parte de droga vasoativa, você vai direto na parte de farmacologia, droga vasoativa. Se você quiser ver os grupos de antibióticos, então você vai lá, farmacologia e antibióticos, para que você consiga trazer um estudo aí mais direcionado do que você está precisando naquele momento, tá certo? E por fim, nós vamos trabalhar farmacologia e a segurança do paciente. O que inclui isso aí, professora? Segurança do paciente, nós vamos ter tanto os certos da medicação, e esses certos aqui, acaba que cada literatura traz um número de certos, né? Na época que eu fazia faculdade, isso já tem aí 13, 14 anos, nós vamos ter os 5 certos que a gente mais conhece, né? E depois isso foi expandido, o manual do Corém fala em 9 certos, artigos falam em 11 certos, alguns artigos falam em 11 saberes, outros em 14 saberes, e cada dia mais a gente precisa avançar na segurança do paciente em relação à parte de estratégias de erros para evitar erros de medicação, tá? Inclusive, gente, isso foi o terceiro desafio global pela segurança do paciente, tá certo? Nós temos aqui o primeiro desafio, assistência limpa, assistência segura. O segundo desafio foi cirurgia segura salva vidas, tá? E o último, que foi de 2017, foi para evitar erros aqui de medicação. Estratégias para evitar erros de medicação é uma grande preocupação, tá? E aí, nesse bloquinho, a gente vai falar tanto, né, reforçando esses 11 certos, ou 14 saberes, vou usar todas as literaturas que falam desses certos todos. Depois a gente vai falar o manual do Corém, que atua nas estratégias para evitar erros de medicação, porque lá eu vou ter erro de omissão, erro de prescrição, erro de monitoramento, erro de diluição, erro de administração, erro de preparo, tem vários tipos de erros, e nós vamos atuar tanto entendendo o que é esse erro, quanto o que fazer para que esse erro não aconteça, tá? Então é importantíssimo você assistir todo o nosso curso de farmacologia, tá certo? Agora, se você quiser as partes separadas, tipo só cálculo, aí você vai na parte de cálculo, tá certo? Esse é um compromisso que eu faço com você para que o nosso curso fique, ó, completão e que atinja o nosso objetivo, que é aí preencher esse gap, né, na falta de aprofundamento desse conteúdo que na prova está cada dia mais aí sendo cobrado de forma detalhada, aquele rodapézinho do livro que tem sido cobrado, tá certo? Professora, literatura que você tem utilizado, nós vamos usar o livro do Potter, tá? Tem bastante coisa lá em relação a vias de administração e outras informações interessantes. Vamos usar livros de farmacologia, vamos usar aqui principalmente do Penildo, né? Vamos usar aqui também os manuais do Corém de São Paulo em relação à medicação segura, são 2 manuais, volume 1 e volume 2, tem o outro manual do Corém de São Paulo, erros e estratégias em relação aqui à medicação, tá certo? E vários livros em relação a medicamentos específicos, inclusive o Black Book, tá? Eu gosto muito daquele livro, ele tem ali as medicações de forma bem objetiva, né, e ajuda bastante aqui o nosso entendimento. Então observe que para compor essa aula é muito estudo, né, que a gente tem aí feito para ajudar vocês e facilitar, mastigar esse conteúdo e direcionar para as provas de concurso, que é o que a gente quer, né, a aprovação. Então vamos lá, gente! Em relação aos conceitos iniciais, o principal aqui, o conceito da farmacologia, a gente está estudando esse assunto, né, uma disciplina aqui, ela é uma ciência que vai estudar aqui os fármacos e os seus efeitos, tá? Tomando um cafezinho aqui, ligando o modo turbo. A questão aqui dessas
partes da farmacologia, né? Já é aqui a parte inicial da nossa aula e eu já trabalhei com vocês de forma bem didática o que é a farmacocinética e a farmacodinâmica. Quando eu falo em farmacocinética, eu vou estudar aqui como que esse fármaco passa pelo meu corpo, né? Ele vai ser administrado, seja pela via oral, né? Que é aqui a via enteral, ou seja pela via parenteral, endovenosa, intramuscular, e ele vai passar pelos processos aqui de absorção, né? Metabolização, distribuição e eliminação. Então, isso é a farmacocinética. Se você pegar uma bula de um medicamento, tem lá a farmacocinética. E aí vai dizer, esse medicamento é administrado pela via oral, é absorvido dessa forma, ele vai junto com a albumina até o fígado, lá ele é metabolizado, transformado em tal substância, de lá ele vai para a corrente sanguínea, onde ele vai atuar no tal, e depois vai ser eliminado. E aí a farmacodinâmica é o efeito do medicamento. Esse medicamento serve para isso, isso e isso, tal. Aí eu estou falando da farmacodinâmica. Então são os efeitos terapêuticos secundários, adversos, todos os efeitos que o medicamento exerce aqui sobre o nosso corpo, tá? Quando eu falo em farmacodinâmica, eu gosto de lembrar, gente, da questão da chave e fechadura, ou do quebra-cabeça, né? Que é aqui a interação relacionada aos receptores do nosso corpo e aquele fármaco, ok? A Lei 5991 de 73 traz aqui alguns conceitos importantes para a gente poder entender essas diferenças de palavras, tá certo? Então aqui, por exemplo, eu preciso que você entenda qual a diferença de droga e medicamento, tá? Uma droga é uma substância ou matéria-prima que tem a finalidade medicamentosa ou sanitária, tá? Então, o medicamento é um tipo de droga, né? Então ele está dentro do grupo de droga, tá certo? Mas não como sinônimo. Então o medicamento é um produto farmacêutico tecnicamente obtido ou elaborado com finalidade profilática, curativa, paliativa ou para fins diagnósticos, tá? Às vezes a nossa prova vem com pegadinha dizendo que o medicamento tem só a finalidade profilática, curativa e paliativa. Mas tá errado, por quê? Existem medicamentos que são usados para fins diagnósticos, né? Para que o exame seja feito, aquele medicamento ele vai estar ali ajudando a entender aquela parte daquele corpo, como por exemplo os contrastes, né? Que são administrados pela via endovenosa para poder visualizar melhor as estruturas do nosso corpo, tá? Profilaxia, então, prevenção, né? Então, por exemplo, o paciente que tem sempre infecção urinária, a gente às vezes usa o antibiótico profilático. O paciente não está com infecção naquele momento, mas ele vai usar uma dose pequena de antibiótico por dia para evitar a infecção. Curativa, a infecção está instalada, eu preciso tratar com antibiótico de forma curativa. Paliativa, nós vamos ter, por exemplo, a quimioterapia paliativa, utilizada para minimizar sinais e sintomas, né? Mas não vai curar ali aquela doença que está num estado muito avançado, por exemplo. E o diagnóstico, a gente deu exemplo aqui dos contrastes, tá certo? O insumo farmacêutico, o que é? É uma droga ou matéria-prima aditiva ou complementar de qualquer natureza, destinada a emprego em medicamento, quando for o caso, e seus recipientes. Então, o insumo farmacêutico, gente, ele vai ser os produtos que vão ser utilizados pela indústria farmacêutica para que o medicamento seja ali produzido, tá certo? Então, seja ele aqui o princípio ativo mesmo, né, daquela droga, né, ou aqui o material utilizado como complementar, para que aquele comprimido seja feito, eu não posso só usar o princípio ativo, eu preciso ter a substância que vai fazer, né, a composição do comprimido, o gosto que vai dar aquele comprimido, ou se é uma solução, né, o corante daquela solução para que tenha uma cor atrativa para as crianças, né, o gosto atrativo, então tem ali todo aquele material que a gente vai usar para que aquele princípio ativo seja então carreado junto, né? Então o insumo farmacêutico ele vai estar envolvendo não só o princípio ativo do medicamento, como também esses outros aspectos para que aquela medicação seja então produzida, tá certo? Tóxico. O que é um tóxico? É a droga que, atuando no organismo vivo, produz efeitos nocivos. Então observe, gente, que quando eu tenho aqui droga, eu tenho um conjunto grande
grande, né? Porque dentro da droga eu tenho o medicamento, que a gente já viu que faz parte, é um tipo de droga, né? Que vai ter um objetivo profilático, curativo, diagnóstico, né? Enfim, aqui está o medicamento, mas aqui também está o tóxico, né? Então, esse tóxico, ele vai acontecer, né, essa toxicidade, quando aquela substância traz mais malefícios, né, ao nosso corpo. E é importante destacar que todo medicamento, ele tem a sua dose utilizada, né, para o tratamento, para ser efetivo, e ele pode, em doses excessivas, se transformar em um tóxico, né, porque o que mais acontece aí em relação aos atendimentos de urgência e emergência, né, o que não falta é a intoxicação exógena por medicamentos. Então, medicamentos que são feitos para o tratamento de uma doença naquela dose X, né, se a dose utilizada for muito maior, nós vamos ter também a toxicidade daquele medicamento, tá certo? Então, o tóxico vai ser a droga que atua no nosso organismo vivo, então interage aqui, né, a substância química com o organismo e vai gerar efeitos aqui nocivos ao nosso corpo, tá? O fármaco, substância utilizada com intenção terapêutica ou profilática, né, que aí entraria como medicamento, né, fármaco, medicamento, usado como sinônimo, é a droga que atua no organismo capaz de modificar parâmetros fisiológicos aqui, gerando essas questões aí de benefícios, né? E também junto com eles a gente sabe que tem os efeitos colaterais, né? E isso a gente vai trabalhar isso aqui, tá bom? Outros conceitos básicos, tá? Placebo. Esse termo placebo, gente, é muito interessante trabalhar sobre ele. Por quê? Porque as questões de prova cobram muito, não é isso? Aqui o placebo é um falso medicamento, tá certo? Porque a gente vai ter aqui a comparação, né, de uma pílula de farinha, uma pílula de nada, com a pílula do medicamento. O placebo, ele não é um medicamento. Então, ele vai ser ali dado para comparar o grupo das pessoas que receberam nada e o grupo das pessoas que receberam o medicamento, para ver quem teve maiores benefícios, né? Para ver, o medicamento está mudando a história das pessoas que estão usando esse medicamento? Sim ou não? Diminuiu a mortalidade? Diminuiu a gravidade da doença, quem usou e quem não usou, né? Então aqui a gente vai ter o placebo utilizado com essa finalidade, né? De fazer os estudos científicos, né? Para provar que os medicamentos têm realmente um efeito benéfico comparado ao placebo que está sendo aqui administrado no paciente, né? Que faz parte de um estudo randomizado, todo escolhido aí, os pacientes aleatoriamente, né? Todos os critérios de estudo científico sendo realizados aí para separar os dois grupos, para no final do estudo descobrir quem é que tomou o medicamento, quem tomou o placebo e quais foram os resultados alcançados aqui com aquele medicamento sendo administrado, tá certo? Isso é feito em animais antes, né, para ter toda a segurança, para quando a gente foi para a parte da experiência clínica, né, em relação a esse estudo científico, a gente não trazer malefícios aos nossos pacientes, tá certo? E aí, se chegar no estudo detectando que ao longo do tratamento, o placebo está tendo muito prejuízo frente ao que está usando medicamento, a gente às vezes precisa interromper, né, o estudo antes para que as pessoas que estão usando placebo não sejam também prejudicadas em relação aí aos benefícios que poderiam estar sendo alcançados quando rapidamente já se descobre que aquela medicação tem um efeito bacana, né? Gente, por falar em efeito placebo, eu queria falar para vocês do efeito nocebo. Professor, o que é isso? Eu nunca vi. Efeito nocebo, gente, é um efeito que o paciente tem de efeitos colaterais ao saber que aquele medicamento produz alguns efeitos, tá? Isso cai em prova, já caiu na prova do CESP uma vez. O paciente vai e lê lá na bula, né? Essa medicação causa urticária, causa rush cutâneo, causa alopecia, queda de cabelo. Psicologicamente, o paciente vai ser ali trabalhado para aqueles efeitos colaterais que o medicamento vai apresentar e acaba que ele vai ter aquele problema. Você acredita? Na prática mesmo, a gente percebe isso, né? As pessoas que mais estudam, né, quanto a medicamento, acaba que atrai essas coisas, a gente fala assim brincando, né? Mas existe mesmo isso, tá? O aspecto psicológico, gente, tem muita influência em relação aqui ao nosso corpo, tá? A gente sabe disso. Existe o aspecto biopsicossocial do indivíduo, que é fato, tá? Nós somos integrais. E acaba com o efeito placebo, né? Às vezes a gente dá um placebo para o paciente, por exemplo, em relação a analgésico, ó, você está tomando aqui um remédio para dor. E aí passa meia hora, uma hora, o paciente diz, passou a dor. Por
Porque na cabeça dele ele processou que ele tomou o remédio para dor, então a dor foi esquecida e acaba que a dor passa mesmo, né? O percentual de pessoas que relatam diminuir a dor ou passar a dor após o uso de um placebo é muito alto, né? Comparado aí a quem usa medicação, tá certo? Assim também ocorre o efeito nocebo quando a gente sabe que aquele remédio vai trazer um efeito aqui colateral e aquele efeito se manifesta na gente, tá certo? Então fica ligado para esses conceitos aí, porque é questão certa de prova. Pode botar no seu resumo aí, tá bom? Dose. O que é uma dose? A dose é a quantidade de fármaco a ser administrada a um indivíduo que possui certo peso, né? E a gente precisa lembrar que a dose, ela precisa ser ajustada de acordo com as demandas e necessidades individuais, né? Nós temos aí clássico, né, por faixa etária. Então, crianças, nós vamos ter doses menores do que do adulto, né, pelo tamanho do corpo, né, e pelas características fisiológicas também que influenciam o metabolismo, a absorção desse medicamento, tá? Um grupo que a gente não pode deixar de falar e separar é o adulto do idoso, né? O idoso, ele tem uma metabolização de drogas mais lenta e isso faz com que aquele fármaco fique mais tempo no organismo do idoso. Tanto a metabolização, né, o funcionamento hepático é mais lento, quanto a eliminação renal também, ela é mais lenta no nosso idoso, né? O paciente idoso, ele já tem uma diminuição da função renal. Então, o paciente idoso, a gente tem aqui particularidades em relação a cada grupo de medicação, que precisa ser ajustada para esse grupo populacional, tá? Um exemplo disso é o antipertensivo, né? Então, o antipertensivo, a gente tem que dar aqui uma dose menor ao paciente idoso, porque ele é mais propenso à queda. E ainda o medicamento fica mais tempo no seu corpo, né? Além das metas terapêuticas para esse paciente tolerar pressões mais altas. Então a gente vai ter aqui que ajustar a dose desse paciente idoso, do antipertensivo, para evitar, como efeito aí adverso relacionado ao uso desse medicamento, a queda, né? Então é muito importante trabalhar com a dose específica e separando em grupos, tanto de pessoas que têm doenças, quanto pessoas que têm aqui faixas etárias extremas, como a criança e o idoso, tá? O medicamento a gente já viu, né? O conceito dele vai ser um preparado farmacêutico aqui, né? Que vai ser utilizado para melhorar a parte de tratamento, de cura, profilático, né? E ele vai ser administrado e vai aí ser processado, né, e comercializado, e ele pode ter apenas um princípio ativo nele ou mais de um princípio ativo, tá? É muito comum nós encontrarmos fármacos aqui com 2 tipos de princípio ativo, tá? Os antipertensivos têm sido muito utilizado muito essa forma de apresentação, né? Com mais de um princípio ativo. Então, por exemplo, os diuréticos estão associados, né, a outros grupos aí de antipertensivos com muita frequência. As próprias insulinas já vendem misturadas, né? A gente tem também aqui, como exemplo, antibióticos misturados. Então, por exemplo, o clavulin é um antibiótico que mistura aqui a amoxicilina com o clavulanato. Então, nós vamos ter também o encontro aí desses medicamentos com mais de um princípio ativo, tá? O veículo ou recipiente, a gente vai estar incluindo esses veículos junto com o insumo farmacêutico, né? Que vai ser aqui as substâncias que não têm atividade farmacológica, mas que são misturados a esses medicamentos para obter a forma farmacêutica que vai ser ali disponibilizada, tá? Para que aquela via de administração seja possível. Então, eu vou ter, por exemplo, o antifúngico sendo misturado a uma substância para formar uma cápsula, e eu vou ter o antifúngico misturado com um gel para formar uma pomada, um creme vaginal, né? Então eu vou ter aqui o que a gente chama de insumo farmacêutico, né? Que vai ser misturado ao medicamento para que ele seja administrado daquela via, assim também como dentro dos insumos farmacêuticos, que é um grupo maior, né? Nós vamos ter o veículo. O veículo é um tipo de insumo, tá? Dentro do insumo eu tenho a próprio princípio ativo e tenho aqui o veículo, que é aquela substância utilizada para formar aquele tipo de forma que vai ser administrada no nosso paciente, a forma farmacêutica, tá? Se é uma suspensão, se é aqui um pozinho, né? Que é aqui o pozinho em suspensãozinha.
se é líquido, se é o gel, se é aqui o emplasto, né? Por exemplo, a nicotina, né? E emplasto que a gente coloca na pele do paciente. Então, cada tipo de produto aqui vai ser necessário atuar com um tipo de veículo para chegar aqui ao nosso paciente, ok? Então, lembra comigo que os insumos farmacêuticos inclui aqui a matéria-prima, também os veículos ou recipientes, tá? A gente trabalhou esse conceito aqui da lei 5.991, tá? Que vai ser tanto matéria-prima, quanto droga, quanto aqui substâncias complementares de qualquer natureza, né? Que seria aqui no caso desses veículos, entraria aqui como insumo, tá certo? Com relação, gente, à origem dos nossos medicamentos, de onde vêm esses medicamentos, como que eu vou produzir esses medicamentos? Nós vamos ter medicamentos provenientes de várias formas, tá? Eu tenho aqueles sintéticos que são provenientes mesmo de produtos químicos, que são ali sintetizados em laboratório, com base em estudos, né? Como, por exemplo, o ácido acetil salicílico, tá? Mas eu voltei aqui muitos medicamentos que são naturais, que são provenientes aí tanto de animais quanto de plantas, tá bom? Então observe aqui, com relação ao reino animal, eu tenho aqui retirado de glândulas ou órgãos de animais, por exemplo, soro antiofídico, né? E a insulina. Então eu voltei aqui substâncias que são retiradas dos animais, são processadas quimicamente, né, para que ganhe aí a forma de administração e aí vai gerar aquele medicamento, né? Então, por exemplo, como eu falo um soro antiofídico, o que é o soro antiofídico? Eu pego o veneno da cobra, coloco no cavalo, né? O cavalo vai ali processar aquele veneno da cobra e vai produzir anticorpos contra aquele veneno da cobra. Então, depois que passa o tempo, eu vou lá, tiro o plasma, o sangue do cavalo, separo o plasma desse sangue e vou ali selecionar aqueles anticorpos que vão combater o veneno da cobra para que aquele soro seja processado quimicamente e gere o medicamento, né? O soro antiofídico aqui para ser administrado no ser humano, tá? Eu posso fazer isso com o cavalo. E eu posso usar alguns tipos de soro específico em pessoas que foram imunizadas contra alguma doença, né, para que elas também tenham aí o soro homólogo, né, que é o soro produzido a partir da espécie humana, que é um soro mais difícil de ser produzido, né, vai ser utilizado com base no sangue que a gente doa e vai buscar esses anticorpos aí de acordo com a doença que nós temos a imunidade já preservada para ser produzido, como o soro antitetânico, o soro antidifitérico, né, o soro anti-raiva, e isso vai depender aí do sistema de produção, tá? Então, observe que a gente tem esse tipo de medicamento aqui muito importante, tá? No reino vegetal, nós vamos ter o ópio, que a gente até deu exemplo aqui, os opioides, né, remédios utilizados como analgésicos potentes, né, o Tilex, fentanil, morfina, tramadol. Então, ele vem do ópio, que é uma flor aqui, né, a papoula, tá? Tem também a beladona, que também é um analgésico, tá certo? E ele vai ser utilizado com base aqui em plantas, tá? A digitalina, que é a digoxina aqui, também é com base em planta, tá certo? E também vem alguns medicamentos do reino mineral, porque nosso corpo também produz aqui, né? E também mantém para a nossa vida a necessidade de manter os níveis minerais normais. Então, quando o paciente tem anemia, né, nós vamos repor o ferro, né, que é aqui o sulfato ferroso. Então, nós vamos ter medicamentos com base aqui em fontes minerais, tá? Paciente com problema de tireoide pode usar aqui o iodo, tá certo? Paciente com deficiência de cálcio vai precisar usar o cálcio também, que também é um mineral, tá? Então, observe aqui que nós já estudamos conceitos importantes do que é o medicamento, do que é o insumo farmacêutico, do que é uma dose, de onde que vem esses medicamentos. Olha quanta coisa já foi aqui analisada dentro desse conteúdo de farmacologia, tá? Essa disciplina, gente, é uma disciplina que eu particularmente gosto muito e que o enfermeiro, o técnico de enfermagem, precisa dominar, tá? Porque faz parte da nossa vida, independente de onde a gente trabalha. Então, a gente precisa
ter realmente esse conteúdo aqui aprofundado, porque as provas querem pessoas que saibam lidar com esse tipo de conteúdo aqui de forma aprofundada, tá certo? No próximo bloco a gente vai continuar com o nosso estudo, vamos detalhar a farmacocinética e a farmacodinâmica, que já começamos aqui o conceito, e trabalhar outros conceitos, tolerância, dependência, e muita coisa tem pela frente aí. Vamos comigo juntos aí, ligado no modo turbo, daquele jeito que eu adoro. Um grande abraço e vem comigo no próximo bloco.